Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do curso Elétrica e CIA, aqui é o seu amigo Alex Lima. Pessoal, hoje eu estou aqui fazendo uma aula bem rapidinha, tá? Eu quero trazer aqui um assunto muito importante, muito interessante. Estou aqui fechando, né, esse inversor aqui, fazendo aqui a ligação das strings, como vocês estão vendo aí. Esse inversor aqui tem duas MPPTs, deixa eu botar aqui por baixo, observe aqui no meio, nós temos o grupo da MPPT A, e aqui, olha, nós temos a MPPT B. Então, MPPT A, duas strings, MPPT B, também duas strings. Observe lá, bem atentamente, que nós temos duas strings. Cada string pega 1, 2, 3, 4, cada MPPT pega 4 strings, sendo que nós estamos usando apenas duas. Tem algum problema deixar aqui sem nenhuma string, nenhum cabo, nenhuma string nessa MPPT? Não tem problema nenhum. Você poderia, no caso, colocar também aqui apenas uma string de um lado, apenas uma string do outro lado. Nós não teríamos problema nenhum, tá? Eu poderia trabalhar só com esse lado, eu poderia trabalhar com esse lado e deixar esse lado aqui stand-by, disponível, caso no futuro eu quisesse fazer aí qualquer mudança, tá? Então eu poderia usar apenas esse lado ou esse lado, para poder balancear bastante aqui o inversor. O ideal é que você coloque a mesma quantidade de painéis de um lado, você coloque do outro a mesma potência que chega aqui. Vamos supor que desse lado está chegando 5 kW pico. O ideal é balancear esse lado aqui também com mais 5 kW pico. Isso seria a forma ideal para se trabalhar, mas repito, poderia usar uma aqui, 3 aqui. Poderia usar nenhuma aqui e as 4 aqui. Não é o ideal, mas funciona, tá? Funciona apenas um dos canais, uma das MPPTs. Não tem problema nenhum. Repito que tem aí a galera da patrulha. O ideal é balancear. Cada MPPT é independente uma da outra. Automaticamente, quando você tem as MPPTs independentes, você tem aí então uma certa liberdade para configurar e balancear. Como por exemplo, observe que os cabos estão chegando aqui dentro da caixa de passagem. Observe que isso aqui é folga, tá? Eu estou dando uma folga aqui nesses cabos. Para quê? Para no futuro precisar cortar, você tem folga. Isso é coisa de eletricista, tá? Mas olha, essas duas strings estão com fita azul e essas duas strings estão com fita preta, identificando lá em cima nos painéis, essa mesma identificação, para me saber quem são os cabos. Isso aqui é identificação, tá? Eu trabalho dessa forma. Eu posso aqui no final colocar aqui uma etiqueta para explicar melhor o porquê disso. Eu vou explicar para vocês por que que tá aqui azul e preta. As azuis automaticamente entram numa string, na string A, e essas pretas aqui entram automaticamente na string B. Por quê? Vamos lá. A quantidade de painéis que estão instalada fez com que um lado tivesse uma tensão maior do que o outro. Por quê? Nessa string aqui azul, nós temos em cada arranjo que está lá, ligado em série, nós temos, por exemplo, 14 módulos. Na string que tem o arranjo com essa identificação preta, eu tenho 16 módulos. O que vai acontecer? Eu não posso misturar 14 módulos com
15 módulos. Eu tenho que fazer o balanceamento correto. A string A, que tem 14 módulos, então as duas que tem 14 módulos eu tenho que colocar numa MPPT separada da outra que tem 15. Então, essas duas têm 15 módulos, dando aí 524 volts. E esses dois aqui eu tenho 14 módulos, somando 482 volts. Então, as grandezas elétricas têm que estar iguais. Nas MPPTs, iguais. Eu não posso colocar grandezas, tensões elétricas diferentes, porque aí vai causar aí um desbalanço. Vai causar um desbalanço, fazendo com que você tenha algumas perdas e você não vai ter a eficiência que você teria, tá? Então, para que ele trabalhe bem equilibrado, painéis de quantidades iguais numa única MPPT. Separado, aqui olha, na outra MPPT, os painéis têm... acredito que vocês tenham entendido o raciocínio. É dessa forma que você tem que balancear. Mas por que não pode? Como é que eu faço isso? Bem, isso já seria um assunto mais amplo, mais complexo, que nós teríamos que fazer um outro vídeo aí. Geralmente a galera lá do curso já entendem, aí o pessoal que está fazendo o curso já entendem aí como dimensionar isso, como distribuir isso, tá? Quando você pega um projeto feito por um engenheiro, você vai saber se está certo, se está errado. Você automaticamente, aqui às vezes eu pego um projeto que não tá legal e eu comento isso com um projetista e o projetista geralmente corrige. Alguns projetistas aqui dessa empresa que eu estou prestando serviço, às vezes me consulta para tirar algumas dúvidas em relação a esses tipos de configurações, de balanceamentos aí, tá? Que eu acabei de explicar para vocês. Vocês têm MPPTs aqui no caso, então eu posso colocar aqui uma quantidade de painéis e aqui outra, porque eles trabalham independente um do outro, independente. Porém, a MPPT tem que ter strings com arranjos fotovoltaicos com a mesma quantidade, chegando aqui na mesma MPPT, tensões iguais. E tensões diferentes não pode estar na mesma MPPT. Então você tem que balancear, equilibrar e fazer o dimensionamento dos painéis e os grupos, os arranjos de painéis aí para ficar bem iguais. Tudo isso depende, gente, de quantos painéis vai precisar para usar. Enfim, tem que ser bem elaborado antes de você vir para cá, beleza? Deixe seu comentário aí, há uma aulinha muito padrão, já estou terminando aí mais um cliente. Cliente, uma vez cliente, cliente até morrer.